Isso aqui é só para quem quer saber se a troca de energia é real na intimidade. Vou compartilhar isso aqui com vocês para vocês saberem a realidade por trás da teoria. Por quê? Porque eu percebi isso no meu processo de cura, na minha cura emocional. Quando eu comecei a me reconstruir por dentro, percebi que algo mudou. Olá, me chamo Luciane, sou mentora espiritual em consciência aplicada e estou aqui para te guiar na sua jornada de expansão, fortalecendo seu poder interno. Aqui você vai encontrar reflexões profundas, práticas e transformação de dentro para fora. E se você quer saber mais sobre isso, eu vou deixar o link aqui embaixo deste vídeo na descrição. Quem me acompanha há mais tempo sabe que sou casada e o que eu vou compartilhar foi um momento realmente específico no meu processo. Nesse processo, após um tempo, naturalmente, eu perdi o interesse por ter intimidade com o meu esposo. Toda vez que eu falar aqui para vocês sobre relação íntima, eu estou falando, eu vou deixar no vídeo escrito, porque eu não sei se o YouTube pode derrubar ou não, então eu não vou falar a palavra, aí vocês acompanham que vai estar escrito aqui na tela. Porque estava acontecendo essas coisas comigo, queria entender. Isso eu entendi que, na verdade, eu estava potencializando esse vácuo que estava na minha vida. Nesse processo, após um tempo, naturalmente, eu perdi o interesse por ter intimidade com o meu esposo. E também não foi por trauma, não foi por bloqueio, eu entendi que foi por consciência. Porque isso acontece quando começamos a evoluir espiritualmente. Pouca gente fala sobre isso. Essa energia de intimidade é a força mais criadora do corpo humano. E talvez você esteja usando essa energia emaranhado com outras energias sutis sem perceber. Muitos de nós não sabemos o significado psicológico por trás disso. Na realidade, vivemos um padrão instintivo. O inconsciente coletivo sempre escolhe viver o ego. E essa é a diferença do estar consciente. E se a forma como você usa esta energia, tendo esta relação íntima, e se estiver afetando a sua prosperidade, a sua paz e até a sua conexão com Deus. Ensinaram para a gente que ter relações, intimidade com outras pessoas é só prazer ou só conexão, mas quase ninguém fala que durante essa relação o nosso sistema nervoso se abre, as defesas emocionais caem e o inconsciente fica exposto. E ter esse tipo de relação, ele não é só físico, ele é um contato com a fonte. Durante a relação, a liberação de oxitocina, dopamina, hormônios ligados a vínculo e apego. Isso é neurociência básica. A antropóloga biológica Ellen Fisher explica como o cérebro cria vínculos profundos através da química cerebral. Ou seja, não é misticismo, é biologia, mais energia e consciência. No meu processo, eu entendi que, na verdade, eu estava potencializando esta energia, mas eu precisava liberar algo que estava me empatando naquele momento. Então eu precisava entender o significado desse período de celibato. Eu percebi essa diferença. Então eu entendi que estava fazendo uma certa varredura nos arquétipos da minha personalidade. E eu estava assimilando esta informação que no decorrer disso eu sabia que iria ter novos comportamentos. E de fato foi isso que aconteceu. Eu entendi que era subconsciente a mudança. Aí comecei a me perguntar, como agir diante dessa mudança?
sobre ter esse tipo de relação não é sobre sugar energia, é sobre campos emocionais que se misturam e talvez você já tenha sentido isso, mas nunca teve uma linguagem para explicar esses tipos de sensação que a gente absorve durante a relação e ser firme nisso. O que eu vou dizer aqui não tem a ver com religião, mas se a gente olhar o que está escrito na Bíblia, a gente consegue entender um pouco, ter um pouco de compreensão. Segundo o Novo Testamento, o sofrimento humano não é punição, é a ausência da presença consciente da fonte, de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre o homem natural e o homem espiritual. O homem natural vive limitado pela mente finita e o homem espiritual vive guiado pelo Espírito. Quando a presença de Deus é percebida, há liberdade, e quando não é, há separação. E isso gera vazio. E se muitas escolhas impulsivas forem tentativas inconscientes de preencher esta ausência que nos limita, quando isso vai se ajustando, novas formas de acordo com suas necessidades, os resultados começam a aparecer. A mente é finita, Deus é infinito. A mente não consegue compreender plenamente o transcendental. Até gênios como Einstein reconhecia que suas maiores percepções vinham de uma fonte intuitiva, além da lógica pura. Transcender a mente é acessar algo maior que não se precisa compreender no momento. Até porque eu acredito que não há compreensão dentro da mente humana. Percebi que estava mudando os meus paradigmas, realmente que eram bem restritos. Foi um longo período de grandes mudanças de atitude nas questões da vida. E usar e fazer isso na vida prática. Quando você começa a perceber essa nova forma de viver seu magnetismo, você vê que muda. E no vídeo de hoje eu estou te mostrando porque o celibato pode surgir naturalmente na evolução espiritual. Como essa energia é a força da criação, não só do prazer, sabe? O que acontece espiritualmente quando dois campos eles se misturam. E por que a ausência de Deus na consciência gera tanto sofrimento? E você começa a entender esse tipo de refinamento. Quando você começa a se curar, você começa a filtrar mais as coisas na sua vida. No meu caso, eu fiquei por um longo período desta forma. Sabemos que níveis de consciência e de conhecimento são intermináveis. Não é que ter relação casual seja errado, é que pode deixar de fazer sentido, mas porque a consciência muda o desejo. Eu, particularmente, acredito no poder do cérebro perfeito, que tem o potencial da mente perfeita e que é a essência perfeita. E quando você começa a perceber, dar valor à sua energia criadora, dá um início de mudança realmente muito radical. E essa energia da criação é a energia maravilhosa da fonte. É a mesma força que cria vida, mas também que cria ideias, projetos, negócios, realidades, abundância. O que você faz com a sua energia na intimidade, em ter relação com outras pessoas? Define o que você constrói na sua vida e o que acontece quando você compartilha essa energia com alguém desalinhado. Durante a relação, nosso sistema nervoso relaxa, as nossas defesas caem, o inconsciente fica acessível. Você não troca só de corpo, você troca de padrão emocional. Se a pessoa vive em caos interno, você vai sentir depois também esse caos interno. Se a pessoa tem clareza e paz, você depois também vai sentir clareza e paz. Essa energia de intimidade pode ser usada para subir e também para descer. E nós mulheres somos biologicamente e energeticamente mais receptivas
E isso não é fragilidade. Nós sentimos mais excitação, é potência criadora. A mulher, ela tem esse desejo de ser amada na maioria das vezes. Se você absorve energias diferentes, você precisa escolher. Como escolher sem cair no moralismo? Estes são os seus critérios de consciência. Escolha alguém que se respeita, trabalha seus traumas, tem estabilidade emocional, sabe o que quer, não vive em caos. Se pergunte, sua vida melhora depois que você se envolve ou só piora? Se piora, não é expansão. Essa energia pode ser usada tanto para subir ou para descer. Você deve se perguntar se você deve ter esse tipo de relação com qualquer um ou com qualquer outra. E se este vídeo fez sentido para você, se trouxe consciência, peço que você curta, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal. Porque se você entender que consciência, ela repetida, quando é para o lado de crescimento, ela vira maturidade. E você amadurece sem pressão. E se você acreditar que você pode seguir sem precisar estar misturando a sua energia emocional com outra energia que não bate com a sua, você vai entender que você pode crescer muito mais. E eu não estou falando em riqueza, estou falando de uma riqueza muito maior, além do que a gente conhece. Até o próximo vídeo. Gratidão. Namastê.